Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence toda a glória. Que bom saber que estamos juntos na progressão, no crescimento, no entendimento da Palavra de Deus, baseado na poesia Já Descobri, e hoje nós estamos entrando na nossa terceira estrofe, que diz assim: há muita coisa escondida, e isto é muito curioso, mas uma mente caída é que torna o homem medroso. Escute, nós estamos falando de um crescimento, de uma maturidade necessária. Eu vou fazer questão de citar as duas primeiras estrofes para quem não acompanhou e também para quem deseja, antes de concluirmos essa série, voltar lá e ouvir a poesia por inteiro. Escute, quando o véu nos é tirado e se descobre o segredo, tudo quanto foi criado não nos pode meter medo. O medo está no oculto, disfarçado de segurança, assim como um homem adulto continua a ser criança. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, 11 o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu desisti dessas coisas de menino, que, como nós vimos lá no vídeo áudio anterior, é a infantilidade, a imaturidade, sabe? É aquele tempo ainda em que se toma leite, não se pode alimentar de alimento sólido, devido a alguns pensamentos limitantes, alguns pensamentos que não condiz com aquilo que Deus nos revela na sua palavra sobre o que nós devemos pensar, e que nós sabemos que, baseado também na carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, é a mente de Cristo. Para quem não ouviu ainda, algumas séries que eu trabalhei aqui, a gente sabe que a mente de Cristo é uma mente elevada, é uma mente superior, sabe? Pensar a partir daquilo que Deus pensa é um segredo de um homem amadurecido no seu entendimento. É ver as coisas, sabe, grandes como menores, e começar a enxergar pela fé, é ver coisas pequenas, maiores. Isso é maravilhoso. Por isso o texto base que eu quero usar, baseado na estrofe dessa poesia, a terceira estrofe, que fala sobre essa questão que está ainda oculto a muitas pessoas, escondida, e que é muito curioso, sim, porque nós temos a revelação das Escrituras. O que é essa mente caída? Essa mente caída. Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas vai nos mostrar o que é uma mente caída e como ela se revela, na vida das pessoas, e como alguns cristãos, ainda por não terem adquirido maturidade, estão ainda amedrontados, preocupados, ansiosos, desorientados, confusos. Meu Deus, enquanto eu falo isso com você, eu sinto, sim. Eu não posso te negar que eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu não posso te negar que existe uma geração tola, medíocre, uma geração incrédula, uma geração vazia, uma geração fútil, sabe? A insensatez. A minha preocupação não é a ignorância. A minha preocupação é o ignorante, porque ignorância é simplesmente não saber, mas o ignorante é o praticante do erro. Ele não quer conhecer a palavra de Deus, ele não quer ter uma mente elevada, uma mente superior, uma mente de governo. E eu já falei isso aqui e vou repetir novamente. Deus quer te dar um coração de servo e uma mente de governo. Um coração de servo é um coração sensível. Nosso coração precisa ser sensível ao que Deus tem ministrado a nós. Sabe, sensível. Mas uma mente poderosa é uma mente de governo, amadurecida. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: digo, porém,
andai no Espírito ou pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Andai no Espírito, para que você não viva a cobiça da carne, para que você não cumpra os desejos da carne, essa concupiscência, que é a anomalia do desejo. A palavra carne aqui no grego é sarkis, e essa palavra sarkis é que dá a ideia de uma mente caída, uma mente pequena. Escute, a Bíblia fala que se você andar no Espírito, que já é o homem espiritual, escute isso, mente de Cristo, você jamais cumprirá a concupiscência da carne. Você não estará mais no governo mais da sua carne, mas você será governado pelo Espírito de Deus, que se conecta com o seu espírito e te faz fluir em coisas espirituais. Faz você viver por fé e não por vista. Escute, viver por fé e não segundo os seus 5 sentidos, que você já bem sabe quais são os 5 sentidos do homem. Sabe? O que limita a maioria das pessoas é a mente caída. É a mente que não consegue ver a partir do plano espiritual, do eterno para o temporal, do espiritual para o natural. Sabe? Quando você começa a compreender essas coisas, não é que não vai haver a guerra. A guerra é natural. O apóstolo Paulo diz, no versículo 17 desse mesmo capítulo 5, que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, este se opõe entre um e o outro, para que não façais o que quereis. Mas no versículo 18 diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Olha para você ver. A graça te alcançou, o Espírito Santo te dirige. Então, essa luta ela é vencida. Ela é vencida. A luta do Espírito contra a carne, o Espírito Santo no governo da sua vida, é Deus querendo trazer o espiritual sobressaindo sobre o natural. A mente de Cristo, o Espírito Santo, sobressaindo sobre a mente caída, que é a mente adâmica. Eu tenho falado, e isso já aconteceu lá na cruz, mas o entendimento é um processo. Sabe, nós já fomos reconciliados com o Pai. A gente já citou aqui, cantamos muitas vezes, o meu orgulho me tirou do jardim, o meu orgulho, essa arrogância, prepotência, essa incapacidade de se entregar, sabe, se render ao Espírito Santo de Deus, é que tira o homem de desfrutar as coisas que há em Deus. O orgulho tira do jardim, como diz a canção, mas a humildade de Cristo, que nos faz submeter a nossa mente àquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, até mesmo a respeito do que nós devemos pensar, é que faz com que o jardim volte ao nosso interior. E a gente já desfruta, independente das circunstâncias, da situação. Sabe, essa paz que excede todo entendimento, ultra circunstancial, incircunstancial. Eu tenho aprendido e eu tenho buscado praticar isso por meio da oração, é claro, da meditação na palavra de Deus, priorizando Deus no amanhecer do dia. Eu tenho dito que nem a sua ocupação, nem a sua condição hoje pode limitar a sua vida, a não ser a sua imaginação. Nem a sua origem pode limitar a sua vida, nem de onde você veio. Se você tem uma origem terrena que muitas vezes te deixa decepcionado, frustrado por achar que tem a ver com a sua família, quando você recebe uma identidade espiritual, reconciliado com o Pai, a sua origem já não é mais terrena, a sua origem é divina. Olha, é a obra perfeita de Cristo na cruz e o poder da sua ressurreição. Por isso, eu quero que você pense sobre isso. Não apenas fique preocupado com essa realidade da luta real que nós temos que enfrentar. Todos os dias, nós só vencemos pelo Espírito quando nós alimentamos o Espírito.
É por isso que você precisa compreender a sua conexão com Deus. Você vence pelo Espírito porque você alimenta o seu Espírito por meio daquilo que a palavra de Deus diz. Certamente, Gálatas, capítulo 5, vai falar na sua sequência que há uma diferença entre as obras da carne, sabe, argon, obras. Você tem um esforço muito grande para praticar e os seus pensamentos são negativos, geram obras negativas, mas de repente o fruto do Espírito que vai fluir naturalmente por meio da maturidade, o crescimento, que é o propósito, é o que você precisa descobrir. É o que eu descobri por meio dessa poesia, fazendo reflexões sobre a história da vida. Eu quero que você descubra também. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, sabe, domínio próprio. Isso é o governo do Espírito. E a Bíblia fala que contra essas coisas não há lei. Sabe, quando você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. A lei ainda é aquela maneira de querer servir a Deus pela sua própria força. A lei ainda é aquela maneira de querer servir a Deus pelas suas próprias obras, as suas próprias obras de justiça. Você ainda não entendeu a justiça de Cristo imputada a nós pecadores. Você não compreendeu que está pago, foi consumado. Sabe, que o escrito de dívida que era contra nós foi riscado, encravado na cruz. A carta aos Colossenses fala sobre isso. Na verdade, o Espírito Santo quer nos guiar nessa terra, ele quer dirigir o nosso caminho. Ele quer tomar a sua vida, ele quer tomar a sua família, ele quer inundar os ambientes, não só o seu interior, mas ele quer tomar a geografia, a atmosfera. Sabe, não tem como ser limitado a partir desse entendimento que o apóstolo Paulo teve já lá em 1 Coríntios, capítulo 13, agora trazendo mais profundamente aqui em Gálatas. Ele teve esse entendimento. Uma coisa é você falar como um menino, falar coisas que não conectam, coisas que não cumprem propósito, coisas que não glorificam a Deus, coisas que não abençoam outras vidas. Sabe, meu querido, você tem uma coisa para transbordar. Desde a hora que você acordar até a hora que você for deitar, o amor de Cristo que inundou o seu coração. Transborde esse amor, leve a vida de Deus. E assim você vai estar alimentando o seu espírito. Agora, algumas pessoas, eles ainda estão se deixando limitar por pensamento. Por quê? Porque em vez de alimentar o espírito, por meio da palavra, a oração, a comunhão, sabe? Essas coisas que Deus ama, está o quê? Trabalhando de maneira carnal. E a gente já tem visto sobre isso, eu nem vou falar novamente. O carnal não é que ele não é um salvo, ele é apenas imaturo. E é por isso que essa poesia ela vai tratar de um nível que você começa a galgar em Deus por meio de relacionamento com Ele, um novo patamar, e se torna um homem espiritual. O homem que vai encarar as realidades da vida de frente, que não vai fugir, não vai se esconder, vai se render realmente aos pés de Jesus e dizer: eis-me aqui, guia minha vida. Sabe, e Deus vai te usar em todo o tempo, em todo e qualquer lugar. Sabe, eu vou concluir aqui com o versículo de número 25 e 26 de Gálatas 5, que diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Viver é ser, andar é proceder. Andemos pelo Espírito, não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, quem é guiado pelo Espírito, ele não é controlado por ofensas, ele não é controlado por contrariedades, por injustiças que sofre. Na verdade, a mente dele já está num outro nível e não tem nada a ver conosco, tem a ver com aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Então também não temos nada do que nos gloriar a respeito disso. Que Deus abençoe a sua vida. Sabe, hoje é 25 de dezembro, Natal, olha onde nós estamos gravando, eu penso sobre isso. Sabe, hoje pela manhã eu compartilhei uma palavra, daqui a pouco você está entrando no novo ano, e que bom se você entrar no novo ano com entendimento de realidades espirituais e princípios para viver uma vida em Deus. Eu falei hoje logo cedo sobre 3 coisas que têm limitado o homem: carência, projeção e compensação. Não viva por carência. Sabe, muita expectativa gerando muita frustração. Você tem que viver por convicção.
E não viva também por projeção. Pare de projetar no outro, sabe? Aquilo que diz respeito somente a você. Pare de esperar mais do outro, sabe? Esteja cheio para você transbordar o que você tem. E compensação é querer tapar certas realidades da sua vida. Aconteceu um acidente aqui, mas estamos de volta. É isso que eu estou querendo te dizer mesmo. É essa realidade que eu estou querendo te mostrar. Nada pode impedir o propósito. Nada pode impedir o propósito. Escute, compensação é querer trabalhar certas áreas da sua vida sem cuidar de outras áreas que precisam ser tratadas também. Se submeta a isso nesse final de ano. Submeta a isso, sabe? Pessoas que querem vencer na sociedade, mas estão perdendo na família, sabe? Querendo compensar. Deus não quer que você trabalhe por compensação. Eu não sou bom nisso, mas pelo menos nisso aqui eu estou fluindo, estou conseguindo. Não, Deus quer alinhar todas as áreas da sua vida. Esse alinhamento que faz você viver todo o propósito de Deus para o ano que está por vir. Um forte abraço, amo vocês, muito bom estarmos juntos. Eu creio que ainda estaremos juntos ainda nesse ano, mas que a gente possa ter novas oportunidades e que essa mensagem vá muito mais além. Amo vocês e em Cristo avançar.